Oi, pessoal, eu sou a Tati. Eu vou falar um pouquinho sobre algo que eu fui aprendendo na minha experiência, nos meus estudos, sobre gestão de carreira na arte, né? Que eu trabalho com gestão de carreira com dança. E eu costumo dividir, quando eu falo de gestão de carreira na dança, e que eu penso que quando qualquer pessoa fala sobre gestão em qualquer profissão, deve também usar um pouco desses que eu chamo de pilares, aspectos, algumas nuances importantes que a gente pode olhar quando a gente vai pensar carreira na arte, na dança, ou uma carreira em geral. A primeira coisa que eu gosto sempre de falar bastante é sobre essa mudança de pensamento, de que com arte a gente não ganha dinheiro, né? Ou que artista, as pessoas acham que não ganha dinheiro e a gente acaba acreditando nisso, ou que a gente não pode viver da nossa arte. Essa é uma coisa que muda muito a nossa forma de encarar o trabalho com arte. A gente precisa mudar aquela tal daquela chavinha que mostra pra gente que se a gente escolheu e se a gente entende que a gente tem alguma coisa diferente, que a gente veio ao mundo com alguma coisa diferente para entregar, e a gente pode viver disso, por que a gente viveria de outra coisa? Né? Porque a gente privaria quem está em volta, o mundo que está à nossa volta, desse nosso dom, né? Dessa nossa paixão. Se a gente pode transformar vidas, se a gente pode transformar pessoas, por que eu vou trabalhar com outra coisa e só fazer arte nas horas que me sobrarem? Se eu posso fazer arte o dia inteiro e com a minha arte mudar vidas, transformar pessoas. Então eu acredito muito nisso e acho que se a gente faz isso, se a gente tem esse potencial em mãos, a gente de fato precisa viver bem, ter qualidade de vida, para que a gente consiga continuar fazendo, ter longevidade, fazer isso para sempre, viver disso, viver de arte, né? O famoso viver de arte. Então, para falar de carreira em dança, eu nunca deixo de falar disso, de mudar essa forma de olhar a arte como uma ferramenta sua, e se é uma ferramenta sua e tem que ser bem usada, você precisa ganhar, e você precisa ganhar bem, porque você precisa ter qualidade de vida para continuar fazendo e fazer bem, né? Qualidade de vida é muito relativo, então para algumas pessoas qualidade de vida é um padrão muito alto, para outras é um outro padrão, mas é a qualidade que você entender que você precisa para viver bem e continuar fazendo da arte a sua ferramenta. E com isso, uma das coisas que eu chamo de pilares é o autoconhecimento, né? É a gente entender o quanto a gente tem de perfil empreendedor, o quanto a gente tem de facilidade em lidar com as questões de negócios, para que a gente possa transformar, de fato, a nossa carreira num negócio. Então, se eu ganho cachê para fazer uma apresentação, é um trabalho, é um negócio, existe uma negociação. Então, o quanto será que eu tenho de facilidade em negociar? Quanto é que eu tenho de facilidade em pensar a dança como profissão e como algo que deve ser financeiramente valorizado? Então, o autoconhecimento, que eu brinco, né, ou eu chamo de autoconhecimento profissional, é entender quais são as minhas forças e as minhas fraquezas em relação a um posicionamento mais empreendedor. Putz, não tenho nada, tem muito artista que não tem nada, que acha que é tudo fraqueza, não sei negociar, não sei cobrar, não sei fazer marketing pessoal, não sei fazer networking, que são coisas muito importantes para a gente empreender. Então, quando eu vou parar para pensar o que eu tenho de forte, o que eu tenho de fraco, eu percebo onde eu posso me desenvolver. E aí eu vou para um outro pilar que eu chamo de desenvolvimento, que não adianta, em nenhuma profissão hoje em dia, e obviamente que na nossa de artistas também não adianta nada eu ser tecnicamente muito boa naquele meu ofício específico e não desenvolver outros saberes e outras habilidades. Então, eu acabei de falar, a habilidade do relacionamento, da comunicação, da negociação, do marketing, né? Entender quem é você como marca nesse mundo. Então, existem outros saberes, outros conhecimentos, outras áreas que são muito importantes, que eu chamo como um outro pilar, que seria o desenvolvimento. Então, eu tenho aqui um autoconhecimento que me mostra para que lado eu preciso investir mais em desenvolvimento, e tem o desenvolvimento em si, que além das minhas habilidades técnicas, existem outras habilidades que eu preciso sim desenvolver. Não, hoje em dia é impossível, neste mundo globalizado, na era que a gente vive, a gente achar que é suficiente a gente ser bom só na nossa parte técnica, em qualquer profissão.
né? E inclusive no mercado de trabalho, o que se procura hoje são pessoas que têm as tais das soft skills desenvolvidas, ou seja, eu preciso ter outras habilidades comportamentais e outros saberes desenvolvidos para daí sim fazer com que a minha profissão possa ir adiante. Então, esse é o do desenvolvimento. Um outro é a estratégia. Poderia falar de 1000, mas para falar rapidinho, questões estratégicas, que também são outros saberes. Questões relacionadas a planejamento, né? A criação de projetos, como eu planejo, como eu crio projetos, que tipo de estratégia eu uso, conhecer o mercado onde eu atuo, né? Conhecer concorrência, tudo isso é estratégia. Como eu me relaciono com a concorrência, como eu me coloco em relação a esse mercado, a toda a concorrência, qual é a demanda, quem é o público que eu já atingi, quem é o público que eu não atingi, o que é que eu crio para esse público que eu nunca atingi, né? Quais são os potenciais do mercado. Então, eu chamo tudo isso de estratégia. E para deixar uma última coisa, a questão da longevidade mesmo. A gente é muito imediatista e muitas pessoas acreditam que não se possa viver de arte para o resto da vida, ou que principalmente uma arte como a minha, que é extremamente física, que depende do físico, as pessoas acham que ela acaba em algum momento. Mas o que fará uma bailarina depois dos 30 anos? O que fará uma professora de dança quando não aguentar dar 8 aulas por dia? Então, assim, o que é que eu posso fazer? Se eu tenho esse olhar mais empreendedor, eu aproveito o agora pensando no depois. Então, eu vou aprender a olhar oportunidades. E são essas oportunidades que me fazem fazer mais coisas no agora, que me fazem planejar estrategicamente coisas para o meu futuro. E aí, cada passo que eu estou dando agora é um aprendizado para uma construção de futuro e, portanto, eu tenho aí a longevidade, eu posso continuar trabalhando com o que eu gosto de fazer, talvez não da mesma forma, mas bebendo desses aprendizados de cada passo que eu vou dando na minha vida. E assim a gente consegue viver de arte, tá? Então essas são as minhas dicas, falando muito rápido, e espero ter acrescentado um pouco aí, que seja um pouco dessa minha motivação, porque eu adoro falar disso, eu adoro pensar em viver de arte. Até a próxima.